Ao longo do último ano, a Marvel vem perdendo terreno tanto no cinema quanto nos quadrinhos. A fase 5 do MCU provou ser a menos bem-sucedida até o momento em termos de bilheteria total. Isso não é um bom presságio para o futuro do MCU, já que os fãs estão sofrendo com a saturação do universo Marvel e também com dificuldades para se conectar com os novos personagens que a Marvel está destacando. Em contraste, a DC está recomeçando do zero com a fase 1 do universo DC de James Gunn, Deuses e Monstros, que acaba de ser lançada e já demonstra forte impulso. Será que aconteceu? Será que finalmente a DC conseguiu superar a Marvel? Isso é apenas um trechinho de um longo artigo da Screen Rant detalhando a ruína da Marvel e a ascensão da DC. Agora, eu não gosto de participar dessas discussões de Marvel versus DC, porque se você é fã de super-herói, não faz sentido você colocar esses dois um contra o outro. Eu acho muito mais interessante a gente poder curtir todas essas histórias juntas. Mas como isso sim virou uma discussão, eu acho justo a gente sentar e ter uma discussão totalmente imparcial sobre isso e tentar responder de uma vez por todas: será que a DC finalmente superou a Marvel? Mas antes da gente começar, não esquece de já deixar um like e se inscrever no canal, porque como sempre isso ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Valeu! Óbvio que esse tipo de artigo é um clickbait gigantesco que serve justamente pra isso, pra causar uma discussão. Então a gente tá aqui, caindo no clickbait e vamos falar sobre isso. Basicamente o que o artigo explica é que justamente a Marvel costumava ser o top das paradas, tanto em box office como em vendas de quadrinhos e tudo mais. E agora a DC finalmente conseguiu alcançar eles e ser uma concorrente forte. Agora, pra tirar isso do caminho, eu acho justo falar sobre as minhas preferências pessoais. Antes eu quero deixar claro que eu gosto dos dois à sua própria maneira, é por isso que eu não gosto de engajar no assunto Marvel vs DC. Mas se eu tivesse uma arma apontada pra cabeça me obrigando a escolher entre um e outro, é óbvio que eu teria uma preferência maior pela Marvel. Dos meus super-heróis favoritos é mais Marvel do que DC, e eu tendo a fazer mais vista grossa quando se trata do universo Marvel. E pra ser honesta, durante um tempo era muito mais fácil ter essa opinião, principalmente porque quando tinha essas discussões era muito mais sobre os filmes. E famosamente os filmes da DC passaram por uma fase bem complicada, e só recentemente o estúdio parece estar se reerguendo, razão pelo qual esses artigos de comparação começaram a aparecer por aí. Isso não quer dizer que eu não gosto de DC, longe disso. Essa foi a primeira história em quadrinhos que eu já comprei. Os primeiros quadrinhos que eu já li foram da DC. E, de fato, durante muitos anos era só o que eu lia. O que me fez afirmar durante muitos anos que eu preferia os filmes da Marvel, sim, mas os quadrinhos da DC eram muito melhores. Batman, Flash, Asa Noturna, entre outros, estão entre os meus super-heróis favoritos. A DC tem algumas das histórias e personagens mais interessantes por aí, então eu espero que você acredite que a minha preferência pela Marvel não vai afetar a execução desse vídeo. O que eu quero fazer aqui é analisar um pouquinho cada um dos setores desses estúdios, entre filmes, séries e até quadrinhos. Será que eu continuo preferindo os quadrinhos da DC? Eu não vou comparar projetos individualmente. Eu não vou comparar Superman com o Quarteto Fantástico. Eu não tô aqui pra isso. O meu objetivo é olhar toda a imagem. É a gente conseguir ver de forma imparcial o estado atual desses dois estúdios e descobrir de uma vez por todas qual é o melhor. Mentira, isso é loucura, não tem o melhor. Mas então vamos começar com o cerne de todos os nossos problemas, os filmes. Como já foi estabelecido antes, a Marvel foi durante muitos anos o estúdio de filmes de super-heróis. A fase 1 literalmente definiu o que seriam filmes de super-heróis dali em diante. O primeiro Vingadores foi um dos maiores eventos cinematográficos da época, e Vingadores Ultimato literalmente se tornou a maior bilheteria da história. Tudo isso é difícil de manter e
infelizmente a Marvel não tem conseguido. E pra ser completamente honesta, eu culpo o próprio estúdio e a expectativa que foi colocada na conhecida fase do multiverso. Não é loucura dizer que existia uma grande expectativa pros filmes da Marvel depois de Ultimato, mas pra ser honesta, eu culpo Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa pra essa quebra de expectativa. Esse filme prometeu cameos, grandes batalhas multiversais, grandes eventos cinematográficos, que não foi o que a gente teve depois disso. A maioria das pessoas foram assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por causa da voz do Patrick Stewart no trailer. E pra falar a verdade, eu acho até um pouco esquisito comparar a Marvel e DC desse quesito filmes. Como eu falei, não foi até recentemente que a DC apresentou um futuro realmente promissor no seu universo cinematográfico. E como eu falei, sim, existe essa fatiga da Marvel, até por parte dos próprios fãs. Existia, assim, uma grande expectativa pro multiverso, principalmente agora que esses filmes não seriam mais liderados por nomes como Steve Rogers ou Tony Stark. Então existe sim uma grande falta de interesse por parte do público em continuar acompanhando esses filmes, mesmo que, apesar do que muitas pessoas dizem, a Marvel não lançou só filmes ruins depois de Ultimato. Principalmente recentemente, Thunderbolts e Quarteto Fantástico são dois filmes muito bons que infelizmente não tiveram a bilheteria que mereciam. O último filme da Marvel que foi um grande sucesso foi Deadpool e Wolverine, que é uma grande batalha multiversal repleta de cameos, que era o que foi prometido pra gente anos atrás. Enquanto isso, a DC tá realmente se reinventando. Eles estão se reintroduzindo no universo dos filmes de super-heróis, e o futuro é genuinamente muito promissor com Supergirl, Batman 2, o próprio segundo filme do Superman, que já estreia em 2027. Então, enquanto eu tô genuinamente esperançosa e empolgada pro futuro da DC, eu só tô meio que esperando os próximos filmes da Marvel. Agora, vamos ser imparciais aqui. A DC tá sim se reinventando, tá sim começando um novo universo, e aparentemente a Marvel também tá prometendo isso depois de Guerras Secretas. Óbvio que isso só vai ser pra lá de 2027, e até lá vai saber o que aconteceu com a DC também, com a inevitável compra da Warner. Mas agora, no estado atual de ambos os estúdios, eu diria que deu empate. Talvez eu esteja tendendo um pouco mais pro lado da DC, mas eu acho que nesse ponto zerou o game. O que por si só já é gigante, porque como eu disse anteriormente, há uns anos atrás não tinha nem comparação. Mas agora, principalmente com a vida da Warner e tudo mais, o futuro parece tanto promissor quanto incerto para ambos os estúdios. Comparar séries da Marvel e DC é meio que loucura. É tipo comparar Game of Thrones com Pretty Little Liars. Durante muitos anos, a DC tinha o Arrowverse da CW, que por muitos anos era tudo que a gente tinha de muitos desses heróis. Toda essa era parece finalmente ter se encerrado com Superman Lois, que, por sinal, era a melhor coisa do Superman que a gente tinha até então. E agora a gente tem séries como Pacificador, Pinguim, a próxima série dos Lanterna Verde. Pacificador foi muito popular durante a primeira temporada, e apesar de eu ter achado a segunda uma porcaria, o James Gunn falou que não tem planos para uma terceira temporada por enquanto, que talvez se deva pela compra da Warner por sabe-se lá Deus quem. Pinguim, que foi um grande sucesso, ganhador do Emmy. Eu espero que a gente consiga ver mais desse universo no futuro. Enquanto a série dos Lanternas, eu estou cautelosamente otimista. Assim como seus filmes, a DC tá começando nesse universo das séries também, tentando estabelecer esse universo cinematográfico unificado. Agora, as séries da Marvel é algo muito perigoso para ser discutido. Diferente do que muitos pensam, eu não acho que as séries da Marvel são horríveis. Eu acho que, mais uma vez, existe uma grande quebra de expectativa. Eu acho que usar essas séries para introduzir novos personagens, uma tática muito boa, e eles usam isso com frequência. Os próximos lançamentos, a gente tem a segunda temporada de Demolidor, X-Men 97 e a série do Visão.
Eu acho que é tudo ok. Eu acho que essas séries são exatamente o que elas se propõem a ser. E, de novo, eu acho muito estranho comparar os dois. Enquanto essas séries da DC parecem ser grandes eventos com super budget que tem potencial de ir pra essas premiações, as séries da Marvel são como séries da Disney, normais. Pra ser honesta, elas não são nada além do que elas se propõem a ser. Então, talvez, no quesito séries, eu vou ter que dar a vitória aqui pra DC. Mas se a gente estiver falando de animação, Creature Commandos, enquanto a Marvel tem X-Men 97. Então, X-Men por si só já vence qualquer coisa que a DC já fez na vida. Eu não vou comparar quadrinhos. Lamento. Principalmente aqui no Brasil, o acesso a essas histórias em quadrinhos não é super democrático. Então, se você lê histórias em quadrinhos por qualquer meios que você conseguir, isso já é incrível. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode se unir pra curtir e engajar são histórias em quadrinhos. Aquele artigo que eu mencionei antes tem todo uma parte dedicada a comparar os quadrinhos da DC com a Marvel no estado atual deles, mas eu não gosto de engajar nesse tipo de coisa. Fora que isso se baseia muito nos números lá de fora e vendas e coisas do tipo, então se vocês quiserem ver isso, vou linkar aqui embaixo o link do artigo para vocês poderem ler. E é óbvio que se você for comparar uma coisa com a outra, projetos específicos e histórias específicas, você vai acabar encontrando um que é melhor que o outro, coisas do tipo. Mas como eu disse antes, eu não tô aqui pra comparar projetos específicos, eu não tô aqui pra fazer esse tipo de comparação. Nesse tópico, eu queria dar uma atualização. Se eu ainda prefiro os quadrinhos da DC aos da Marvel, e sim, eu prefiro. Da cronologia atual da Marvel, os únicos que eu ainda tô acompanhando é Homem-Aranha e X-Men. Qualquer coisa além disso não é problema meu. Mas então, qual é melhor? Marvel ou DC? Nenhum dos dois. Os dois ainda são estúdios bilionários que se aproveitam de seus funcionários a cada projeto. No final do dia, o que importa é a sua opinião. Se você acha que a DC é muito melhor do que a Marvel e a Marvel é um saco de lixo que só continua caindo, o problema é seu. Obviamente, a DC tá se reerguendo e tá ali pau a pau com a Marvel agora, mas isso tá longe de significar que a Marvel morreu e que a DC finalmente bateu a Marvel. No final, eu acho que isso é bom pra Marvel entender aonde as prioridades deles deveriam estar e que qualidade devia ser maior que quantidade. O que importa é se você tá curtindo a sua historinha de super-herói favorita ou seu filminho de super-herói favorito. Mas se você tem uma forte opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Me conta se você acha que a DC superou a Marvel. Com certeza isso vai gerar uma discussão super saudável. Eu fico por aqui, mas a gente se vê numa próxima. Tchau!